pessoal, boa noite. Hoje nós teremos aqui, ouviremos, né, como seminário do PPG-100, uma palestra do professor Thiago Luna Rodrigues, intitulada Matemática e Matemáticas, Cantos de Urubus e Sabiás. Então, pode interrogação, né, professor? O professor Thiago, né, esteve conosco hoje numa banca relacionada à de matemática, e por isso, então, a fala dele aqui conosco será um pouco nesse sentido. E o professor Thiago, então, ele vai fazer a apresentação dele, não formal, né, mas ele vai contar o que ele quer contar sobre a vida profissional dele. Então, nesse momento, eu vou simplesmente dizer que ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e colaborador em 2 programas de pós-graduação. Então, no restante, ele conta para nós o que faz mais sentido falar sobre si, tá bom? Então, vou passar a palavra para o professor e vou ficar aqui do lado. Obrigado. Mais uma vez aqui, né? Depois o pessoal edita isso, né? Boa noite a todos. Boa noite. Quero agradecer o convite, os esforços para que a gente viesse até Cascavel hoje. Fizemos uma bela banca hoje à tarde. Muito legal. Quem quiser saber, conhecer mais sobre etnomatemática, já estou indicando o trabalho do Mauro, né? E estou muito feliz de falar sobre etnomatemática para vocês. Fiz uma apresentação um pouco mais, vamos dizer assim, lírica, né? Porque foi a banca, né, um pouco mais tranquila, mais leve, pensando que vocês podem fazer uso de coisas parecidas enquanto professores. Quem quiser pesquisar pode ser um ponto de partida para pesquisa, né? Então, não é exatamente um seminário de pesquisa como daqueles que a gente faz para cumprir os créditos, né, que tem que ser sério, né? Bom, eu sou professor da Federal do Mato Grosso do Sul, trabalho numa cidade chamada Paranaíba, que é no interior do estado, divisa com o estado de São Paulo. São 16 horas de ônibus até aqui, mas não muito, né? Temos de meio ônibus, meio avião, mas foi um pouco menos, foi quase igual. Mas muito feliz mesmo de estar aqui. E aí a gente trabalha no programa de pós-graduação em Educação Matemática da Federal e no de Educação da Estadual da cidade onde eu moro. Então, sou quase igual ao pai do Cris, né? Trabalho em 2 programas. E também no curso de Matemática lá no campus onde eu estudo. Fiz mestrado e doutorado lá em Rio Claro, quando eu conheci o Jean. E lá para cá a gente vem trabalhando, né? Já participamos já da qualificação, então toda eventos. Se vocês quiserem saber mais coisas, pode entrar no Lattes, né? Ela tem todas as coisas assim, com o que a gente trabalha, disciplinas, as orientações. Vamos gastar o nosso tempo aqui com etnomatemática. Bom, então, eu vou usar um conto de um cara que escrevia coisas que faz a gente pensar. Não é exatamente... É claro, ele tem muitas coisas acadêmicas, né? Mas uma boa parte da vida dele ele escreveu coisas mais leves, né? E ele tem esse conto aqui, vou pedir licença para ler junto com vocês. Tudo aconteceu numa terra distante, no tempo em que os bichos falavam. Os urubus, aves por natureza pecadas, mas sem grandes dotes para o canto, decidiram que, mesmo contra a natureza, eles haveriam de se tornar grandes cantores. Para isso, fundaram escolas e importaram professores, gargarejaram do ré mi fá, mandaram imprimir diplomas e fizeram competições entre si, para ver quais deles seriam os mais importantes e teriam a permissão para mandar uns nos outros.
Foi assim que eles organizaram concursos e se deram nomes pomposos. E o sonho de cada urubuzinho, instrutor em início de carreira, era se tornar um respeitável urubu titular, a quem todos chamariam de Vossa Excelência. Tudo ia muito bem, até que a doce tranquilidade da hierarquia dos urubus foi estremecida. A floresta foi invadida por bandos de pintacilgos tagarelas, que brincavam com os canários e faziam serenatas para os sabiás. Os velhos urubus entortaram o bico, o rancor encrespou a testa, e eles convocaram pintacilgos, sabiás e canários para um inquérito. Onde estão os documentos dos seus concursos? E as pobres aves se olharam perplexas, porque nunca haviam imaginado que tais coisas houvessem. Não haviam passado por escolas de canto, porque o canto nascera com elas. E nunca apresentaram um diploma para provar que sabiam cantar, mas apenas, mas cantavam simplesmente. Não, assim não pode ser. Cantar sem titulação devida é um desrespeito à ordem. E os urubus, em uníssono, expulsaram da floresta os passarinhos que cantavam sem alvarás. E a moral da história é que em terra de urubu diplomado não se ouve canto de sabiá. Essa é a história do Rubem Alves. E vamos pensar nos urubus e nos sabiás. Vamos tentar tirar dessa história coisas que possam nos ajudar a pensar sobre o canto dos pássaros, não é? Um dos grupos eram pássaros que tinham, como vocês podem ter percebido, montaram uma escola, criaram cursos, diplomas. Então, eles sabiam cantar a partir dos seus cursos, né? A partir dos ensinamentos que foram dados a ele. E outros pássaros cantavam, porque era para que eles pudessem sobreviver e transcender, ou seja, para que eles pudessem se manter vivos e manter a sua espécie fora da extinção, precisavam cantar, né? E aí a gente tem uma briga de poderes, né? Quer dizer, eu tenho um diploma e posso cantar, mesmo que eu cante mal. Professor, tinha uma palavra becados, era de beca, né? De beca. Beca, aquela roupa preta, né? Isso. São animais becados, animais que têm um certo porte, isso. Animais que, por natureza, eles têm uma beca por natureza, que é uma beca preta, que é aquela que vocês vão usar daqui a algum tempo, aí, 1 ano, 2 anos, né? Então, 1 ano mesmo, né? Porque hoje é o primeiro dia do semestre. Do segundo, então daqui 6 meses. É isso? Para quem está no 4º ano? É para quem está no 4º ano. Isso. Vamos torcer para isso, né? Então, a gente tem um jogo de poder. Quem é que pode cantar? Aquele que aprendeu e tem um diploma, ou aquele que canta? E qual que canta melhor, será? Aquele que aprendeu a cantar com todas as técnicas, ou aquele que vai lá e faz o que é de natureza, ou faz o que aprendeu na lida, né? Bom, a gente poderia pensar que, bom, se os urubus não têm natureza para cantar, se eles não têm a predisposição natural para cantar, mesmo eles aprendendo a cantar, eles podem não cantar bem, né? Mas os outros também, quer dizer, que aprendeu a cantar sozinho pela natureza, pode ser que eles também não tenham um canto, né, tão interessante. Inclusive, eu estive em Manaus esses dias, lá no Enem, e alguns pássaros, o canto dos pássaros é bem assustador, inclusive, não é uma coisa bonita, assim, de se ouvir,
né? Esses pássaros que são... Quer dizer, então, não existe uma valoração quem canta melhor. A pessoa pode ter uma técnica da pessoa. Pode ter uma técnica vocal e canta, e o outro canta porque canta. Né? O que a gente tem é o quê? Um jogo de poder em que, no caso da história, né, e toda metáfora, ela é limitada, né? Porque se ela não houvesse limitação, ela seria exatamente a situação que a gente está analisando. Na metáfora, quem podia cantar naquela escola, naquela floresta, eram os pássaros, olha, eu falando as pessoas, não, os pássaros que tinham o diploma. Bom, mas beleza, entendemos. O que isso tem a ver com matemática? O que isso tem a ver com etnomatemática? O que isso tem a ver com alguma coisa que a gente vai estudar aqui no curso de matemática, né? Da licenciatura. Vamos para um outro slide para fazer a gente pensar. Será que na nossa sociedade, e agora a gente está saindo da metáfora, tentando pensar em coisas mais palpáveis, nós temos coisas que são permitidas e coisas que não são permitidas? Sim, permitidos sim, né? Mas coisas que são valorizadas e outras coisas que não são valorizadas, né? Então eu coloquei alguns exemplos aqui. Coloquei saberes oficiais, mas depois achei que não era muito bom, mas ficou esse. Temos aqui uma ciência. O que é a ciência? Ciência é o que a gente faz na academia, né? Você vai lá, prova um resultado, né, matematicamente válido, e aquilo vai virar ciência. Aquilo é válido cientificamente. Na área da saúde, existem vários testes, várias pesquisas, e o resultado dessas pesquisas, que são as vacinas, que são os remédios, que são formas de lidar com doenças, é um conhecimento científico válido. Só que nós temos um outro tipo de conhecimento que não é o conhecimento da ciência, né? Que é o conhecimento, aqui representado nessa figura, talvez pequena, os indígenas, né? os ribeirinhos, a população do campo, que tem os seus conhecimentos, que não passa pela academia. Então a gente pode chamar de saberes marginais, não é? Por exemplo, nossa avó tem vários, né? Mas eu vou lembrar de um. Então, você está com tosse, então faz lá, pega uma água, faz um chá, põe camomila, põe casca de alho, mel, não é? E você toma, é claro que aquilo, você nem pode reclamar para a avó que não ficou bom, porque, né? Tipo assim, ela vai fazer passar a tosse de outra forma. Minha avó era brava. Mentira. Mas a gente tem, de um outro lado, o quê? Melagrião. Já ouviram falar de melagrião desde quando eu era criança? Que é um remédio, quer dizer, passou pela ciência, que tem tudo isso que a gente está falando, e tem outros remédios que usam essas receitas da avó para a ciência. Quer dizer, existe, né? Eu não estou dizendo aqui que a gente tem algo, por exemplo, manga com leite, né? Isso não estou dizendo que isso é um conhecimento marginal, que não é, isso é outra coisa, isso é senso comum. Mas existe conhecimento aqui, existe uma ciência, uma medicina, a medicina está ali, né? Que é válida no sentido, quer dizer, dá certo, mas que não é validada pela ciência. Então isso acontece, eu coloquei aqui ciência no geral, né? Medicina,
Na verdade, aqui seria o quê? Conhecimento, né, no geral. Aqui eu fiquei olhando hoje e falei assim, cara, acho que o livro do Machado de Assis não é exatamente um exemplo para isso. Mas vamos lá. Existe uma literatura aceitável, que é aceita, e uma literatura que talvez é uma literatura mais alvo de preconceito, né? Oi? É regionalizada. Regionalizada, né? Antes quer dizer, até enquanto Machado de Assis era branco, isso ainda estava em outra esfera. Então agora a gente já sabe que ele é negro, né? Foi negro. Mas a gente tem essa questão. E tem também o quê? A matemática. Então nós temos a matemática, que é a ciência, aquela que vocês estão estudando nas aulas de cálculo. Posso falar mal? Não pode. Tem o pessoal então, toda a matemática está aqui e existe um outro conhecimento, uma outra matemática, que não é a matemática que passa pela ciência, mas é uma matemática que serve como o canto dos sabiás, serve para a gente sobreviver, né? Serve para a gente transcender, ou seja, serve para a gente não morrer em alguma no encontro com a natureza e também para que a gente não se coloque em extinção. E não é a mesma. Não é que a matemática que não está aqui na ciência é uma matemática, como é que a gente pode dizer assim, primitiva. O que significaria isso? E quando eu pego uma matemática lá que não é da ciência, mas se eu desenvolvesse ela até chegar num desenvolvimento excelente, ela seria matemática acadêmica. Não, matemática. Vou dar um exemplo. É que eu já atravessei o que eu tinha pensado. Antes do exemplo, vamos pensar lá na história do Rubem Alves. Quer dizer, vamos pegar esse aqui, que acho que esse é o mais fácil da gente entender. Será que só o Machado de Assis pode escrever um romance? Né? Já pensou se vocês fossem proibidos de escrever um poema no auge de um apaixonamento, não é? Que a gente escreve, vira poeta, porque você não tem o nome para ser, né? Não é reconhecido como poeta. A pessoa, se a gente não pudesse escrever uma história, se a gente não tem um reconhecimento para a história, quer dizer, será que para você escrever um livro, ou escrever vamos pegar, vocês devem estar fazendo isso nas disciplinas de vocês, será que para escrever um artigo, você precisa passar por todo o processo acadêmico? Talvez, para você ser reconhecido academicamente, você precisa passar por todo o processo acadêmico. Que seria, se você entra na escola dos urubus, você precisa virar urubu para ser reconhecido como tal. Mas se você não deseja exatamente ser reconhecido como urubu, mas apenas escrever ou cantar, no caso dos sabiás, você não precisa passar pela escola, né? Seria o mesmo que a gente seria o mesmo que a gente dissesse assim, né? Que só pode usar, vamos pensar nisso, que a gente só pode usar matemática quem estuda matemática, certo? Pronto, só pode usar matemática quem estuda matemática. Então, por exemplo, quem hoje, antes de vir para cá, chegar aqui às 8 horas, teve que fazer um arroz em casa, não é? Não podia ter feito o arroz se não tivesse estudado matemática, porque lá para fazer o arroz você usou a matemática. Eu não sei fazer arroz, eu ouvi dizer que é assim, sei lá, dois copos de arroz, aí uma quantidade de água, que às vezes tem a quantidade de quatro copos de água para o cachorro. Isso.
e uma pitada de sal, que também pode ser uma quantidade. Quando eu fazia, há muito tempo atrás, era meio no olho, entendeu? Eu colocava lá o arroz, colocava água, até um tanto que a gente estava conversando sobre isso hoje, né? Ah, acho que deu, acho que vai dar bom. Põe lá um pouco de sal. O simples fato de você falar assim, acho que vai dar bom, você está calculando a quantidade de água que está aí dentro. A não ser que você não saiba como fazer arroz de jeito nenhum e vai dar bom ou deu errado, né? Mas para muitas coisas a gente, né, faz isso. Então, existe uma matemática que não é acadêmica, que não passou pela academia, que não virou ciência e que ela é utilizada, né? Vamos ver. E aí, essas matemáticas que são utilizadas em vários lugares, a gente dá o nome de etnomatemática. No final, até a matemática acadêmica é uma etnomatemática, mas eu não vou atropelar isso agora, né? Vamos pensar nisso aqui primeiro. Um cara que chama o Biratan D'Ambrosio, ele pensou o seguinte, quer dizer, ele realizou o seguinte, que indivíduos e povos têm, ao longo da sua existência e ao longo da história, criado e desenvolvido instrumentos de reflexão, de observação, instrumentos materiais e intelectuais, que ele chama de ticas. Ele fez um estudo etimológico da palavra matemática, e tica vem de algo que seria... ele tem uma definição um pouco mais simples que essa, que seria arte ou técnica. Ou seja, quando você desenvolve, elabora uma ideia, né? E quando essa ideia está elaborada, você repete. Então, seria as técnicas. Essas ticas, né? Artes e técnicas, elas são para explicar, entender, conhecer, aprender, para saber e fazer, que é uma tema. Então, para D'Ambrosio, matemática seria arte e técnicas. Acho que é outro slide. Isso, olha. Então, matemática é arte e técnica de classificar, contar, organizar, relacionar, vários três aqui, de um grupo diferenciado. Então, vamos ver um exemplo simples aqui para que a gente... Deixa eu ver o que eu tenho no outro slide, que agora já esqueci. Ainda falo da matemática, tá? Então, aqui. Vamos dar um exemplo simples. Vamos pensar aqui. Quando a gente... Vamos pegar mais ou menos o que a gente estava conversando hoje, que está fresco aqui. Esse exemplo vai ser legal. O pessoal que jogou bola na rua, não sei se isso aqui aconteceu com esse pessoal que é jovem há menos tempo que a gente. Quem é jovem há mais tempo, como nós, e a gente jogava bola na rua, a gente fazia os gols na rua e media com um passo. Então, se era golzinho, hoje no passo não dá, mas... Não, se era golzinho era as PRs, né? Então 5. 5 aqui, aí pegava a mesma pessoa, 5 lá do outro lado, para jogar o golzinho. Se fosse um time grande, eu morei em São Paulo, então tinha assim, sei lá, 25 crianças na rua da mesma idade, né? Então dava para fazer 2 times com goleiro. O cara, ele catava gol no asfalto, então era coisa raiz. Então a gente colocava lá, sei lá, 3 passos. Essa forma de medir, é uma arte ou técnica, porque na hora que você inventa que o gol tem 5 passos, você está no momento da arte.
Ah, e quantos passos vai ter? Tal? Então, coloca 3, fica pequeno, 6, grande, 5. Então está na parte da arte. Quando isso vira uma regra, um padrão, é a técnica. Não está aqui, mas poderia medir, está nesses termos. De medir de um grupo das crianças. Então, isso que as crianças fazem na rua eu posso considerar uma etnomatemática, porque é uma arte ou técnica de medir de um grupo, está dentro desse tema, medir. Né? Vou dar um outro exemplo. Deixa eu ver se eu posso. Deixa eu ver como é que está o meu horário, né? Meia hora já. Vamos pegar um outro exemplo. Bom, acho que alguns já devem ter até tido acesso a esse tipo de conhecimento, mas um pedreiro vai fazer uma casa. E ele precisa que a casa esteja a 90, a parede da casa esteja a 90 graus. Então ele usa um aparelho, né, um prumo, né? Usa o prumo. Para ver se as duas paredes têm 90 graus, ainda se usa o triângulo fundamental, que é 30 centímetros, 40 centímetros. Ninguém vai me ver, né? Mas tudo bem. 30 centímetros, 40 centímetros, e aí, da marcação do 40 à marcação do 30, tem que dar 50. Essas coisas são, como isso já é um conhecimento sedimentado, ou seja, as pessoas já sabem, né, quem trabalha com isso, então é uma técnica de fazer alguma coisa dessas aqui, de um grupo que é o grupo dos pedreiros. Então a gente tem isso para qualquer grupo, inclusive, por exemplo, o pessoal que estuda geometria euclidiana, né? Que é uma técnica, porque ela já foi desenvolvida, de fazer alguma coisa que está numa tema de um grupo que são os geômetras. Então, os conhecimentos dos grupos, eles se encaixam na etnomatemática, né? Só que o Biratã, ele, né, isso, da forma como eu estou falando, é uma forma bem, vamos dizer assim, inicial da gente pensar matemática, etnomatemática. O que a gente discutia hoje durante a tarde é que quando a gente vai, por exemplo, numa aldeia indígena, não faz sentido para eles perguntar, para a gente faz, mas para eles não faz sentido ser perguntado disso, qual é a sua matemática? Porque, não sei se vocês já pensaram nisso, em algum momento, o nosso etno, nosso grupo, falou assim, olha, essas coisas aqui vai chamar matemática. Tá vendo? Vamos pegar aqui, ó, geometria, trigonometria, tá? Fazer, né? Vamos chamar isso de matemática. Isso na história na história da matemática atribui essa ideia a Pitágoras. Daí eu tenho um pouco até eu não sei nem se esse cara existiu, né? Eu pode ter sido só uma escola pitagórica, mas ele falou assim, olha, existe né? A gente pega a história desses caras que estudaram matemática, eles faziam várias coisas, né? Um trabalhava só com geometria, o outro só com não sei o quê. Então, nós colocamos o nome de matemática para um grupo de saberes. Mas as crianças não, por exemplo. Então, se for perguntar para a criança qual que é a sua matemática, ela vai lembrar da matemática da escola que ela está estudando. Não vai lembrar do passo. Se a gente for numa aldeia indígena, eles vão falar assim, a gente não tem matemática. Por quê? Porque eles já existe a interação social e eles sabem que matemática é aquilo que é dado na escola. E o que é dado na escola é a matemática nossa. Né? Então até eu ia falar hoje, não chegou nessa parte, quando você pergunta para o indígena, vocês contam até quanto? Até 5.
Não é assim. É que ele está fazendo relação com o que ele está aprendendo na escola. Porque eles mesmos falam assim, não, mas se a gente precisar fazer uma casa, a gente pega um monte de folhas. Eles sabem a quantidade que eles precisam. Né? Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, né, e agora pensando mais na área acadêmica, né, então eu como pesquisador, vocês vão lá, entram no mestrado em Educação Matemática e vão fazer um trabalho em Etnomatemática. Vai para uma aldeia, ou vai para um grupo né, de pedreiros. Se perguntar para ele qual que é a matemática, ele também vai lembrar da escola. Por quê? Porque essas ticas de matema, vamos dizer assim, ou seja, essa arte ou técnica de classificar, medir, organizar e blá blá blá, elas estão entrelaçadas com outras coisas. Né? Então, não há como você descobrir as formas de matematizar de um grupo se você não fazer o levantamento do resto. Né? Então, na pesquisa de hoje, que é de exemplo, eu estou divulgando essa pesquisa, né? O Mauro, ele fez, para descobrir as matemáticas, com várias aspas, ele descobriu como é que eles enterravam as pessoas da aldeia, como é que eles se protegiam em situações de perigo de outras aldeias, quando eles invadiam a aldeia deles. Descobriram como é que eles como que era a forma de organização. Eles não eram, eles eram nômades, seminômades, né? Então, quer dizer, precisa acessar tudo isso para conseguir entender a matemática. Então, por isso que o objetivo da etnomatemática é reconhecer, né, os saberes, inclusive matemáticos. Na hora da gente descobrir um conhecimento, você acaba tendo que descobrir outros também. Você acaba tendo que pesquisar outros. E aqui, a gente usa assim, fazer ecoar os saberes. Eu usava isso aqui, dar voz. A gente usa muito, né? Precisamos dar voz aos saberes dos indígenas. Esses saberes têm voz lá na sociedade deles. Né? Quer dizer, a gente não tem que dar nada, a gente tem que quer contribuir, fazer ecoar, quer dizer, traz para aqui na academia que eles não estão sendo estudados. Então, a gente dá essa contribuição aqui. Bom, então, espero que não tenha sido uma explicação muito rápida, mas agora eu vou colocar uma música para que a gente entenda os saberes não acadêmicos. Aí. Vocês gostam de música sertaneja aqui? Pode dar play. Depois eu tenho a letra pra gente, talvez você...
Bom, Zé Mulato e Cassiano. Eles, como vocês puderam ver, eles cantam o mesmo estilo de música que o Gustavo Lima, não é? E eles são vivos, né? Quer dizer, isso aqui vocês podem pegar aí o último CD deles, Tá tocando no Spotify. Tá no Spotify, não, ele está no Spotify mesmo, né? A Melina é rápida. Eu tenho uma netinha, né, de 3. Eu voltei ao passado. O Zé Mulato e Cassiano, eles são cantadores, né, de músicas que remetem ao homem do campo, né? E essa música, não é que todas as músicas que eles cantam, né, tem esse cunho, mas essa música, ele chama previsão do tempo, ou seja, ele vai explicar o que o homem do campo olha para saber se a chuva está vindo ou não, né? Quer dizer, hoje é fácil que o homem do campo tenha um celular e olhe lá no clima-tempo para ver se está chovendo, né? Mas ele vai explicar como é que isso é feito da forma tradicional, né? Então ele está vendo certos sinais, ó. Sabiá cantar na seca, sempre no mesmo arvoredo. Razão para prevenir-me, guariba bueno firme, arrodeando o rochedo. Quer dizer, ele vai falando, olha, eu olho o sabiá, olho Onde está o sabiá? Onde está o sabiá, né? Aí depois na outra estrofe, a formiga cortadeira, que se chama Saúl, fazer formigueiro novo é forte sinal de chuva. Fora da beira do corpo, do lado fraco da curva. Numa elevação sequinha, fica o ninho da rainha e cai como uma lua. Por quê? Porque se vai chover e o córrego vai não inundar, mas encher, ela tem que fazer o formigueiro num lugar onde a água não alcança. Então, observando esses sinais, ele começa a prever que vai chover, né? João de Barro faz a casa com a porta para o norte. É sinal que vem do sul, a tempestade mais forte. Constrói a parte de trás com barro de fazer pote, pronto para resistir, para a chuva não invadir e matar os seus filhotes. Então, são sinais que ele vai olhando. Eu já vim até aqui, então vamos até o final, né? Quer dizer, ele já entendeu, vai ter chuva abundante, prepare a plantadeira, e aqui ele dá uma outra informação que não é da chuva, mas que é do homem do campo, né? Plante arroz fora da margem, para evitar a corredeira, porque o arroz ele gosta muito de água, mas ele não pode ficar onde a água está correndo demais, é só onde alaga. O Guaxu está fazendo ninho bem alto na gameleira, não é previsão de lobo. E o rio vai apanhar coco lá fora na capoeira. Então, aqui é um exemplo, é claro que para caber na métrica musical, ele pode ter tido que usar de alguma artimanha aí, né, no vocabulário, mas o homem do campo ele sabe quando vai chover, né? Acho que o resto são 2 exemplos. Nós falamos do cálculo do peso do gado hoje, né? Quem trabalha no campo, ele consegue saber quanto que um boi pesa de olhar o boi, né? Imagina que você vai comprar um caminhão de boi, 30 bois. Existe uma coisa que a gente usa para pesar, né, que é uma balança. Mas imagina você vai na invernada, fecha a boiada inteira, separa os 30 bois, coloca numa balança para ver quanto é que pesa. E aí o cara, né, quem está vendendo não vai fazer isso porque vai dar o peso real. Essa é a primeira coisa. E também há um desgaste do animal fazer isso. E quem vai comprar também não quer que pesa na balança porque ele quer pagar menos do que o boi pesa na realidade.
né? E ele não tem todo o tempo. Não sei se vocês já fecharam o gado alguma vez, né? Tipo assim, não é? Assovia e eles veem, não, né? Pega o cavalo, vai lá e tal. É? Dá um serviço para Dá um servicinho para juntar. Então, o que acontece? O cara vai, quem vai comprar, vai na invernada e olha. Tipo assim, como a gente está aqui. Tipo assim, eu acho que dá uma média de, sei lá, 10 arrobas, ou 12, ou 15, né? Ou às vezes o cara fala assim, ó, você pode pegar, ele escolhe tantas cabeças, você pode escolher o que você quiser. Então ele vai lá e escolhe as melhores, fala assim, olha, vai ter pensa, né? Tem umas 20 arrobas cada um deles, cada arroba é, sei lá, R$300, eu não sei nem quanto que é. Então eu vou pagar 6 mil. O cara que está comprando, ele precisa ter isso, ele tem que saber isso. Bem, porque se ele pagar, já pensou, ele paga uma arroba a mais em cada cabeça, R$300 a mais que ele, quer dizer, R$300 que ele está tendo de prejuízo. Quem está vendendo também tem que ter uma boa aferição, porque quem vai comprar vai oferecer menos. E ele tem que saber quanto que tem mais ou menos para que ele não venda muito abaixo. Então, é uma questão de quem é o melhor. Eu já vi, né, com os meus próprios olhos, que essa terra há de comer, né, assim que a gente fala, uma pessoa dizendo assim, ó, essa vaca tem 12 arrobas e vai 4 quilos de erro, para cima ou para baixo. E aí, ao pesar a vaca, deu 12 arrobas e 4 quilos a mais. Exatamente isso. Vai sair até um texto nosso aí, a gente passa por Jean, né, para vocês. É uma coisa, então é exato. É claro que não é uma exatidão assim, mas ao invés de 4 quilos de erro, se você tivesse acertado, né, sei lá, uma arroba a menos, para mim já estava bom. Ele acertou a quantidade de quilos que ia passar ou faltar. E aí eu pergunto para vocês, nesse caso, o que é mais prático? A balança, né, que seria o instrumento de medida oficial, ou o olho? Depende de quem, né? Tipo assim, se eu vou vender e não sei o peso, eu prefiro que use a balança, né? Mas, nesse caso, é muito mais eficiente o olho do que a balança. Porque às vezes, ele nem vai comprar. Às vezes é o seguinte, olha, precisamos saber aqui quantas arrobas tem para a gente ver se vai ficar mais um mês, 45 dias na invernada, se a gente já vai fazer. Não há necessidade de exatidão, né? Um outro exemplo, eu não vou entrar nesse da matemática, na técnica de cabaixada, vou deixar isso para vocês darem uma olhada, eu vou passar a referência, tá? Porque aí pelo tempo a gente vai ficar em cima. Mas isso aqui acontece com com medida de terra, né? Quem trabalha no campo sabe medir a terra. Aqui tem, sei lá, 3 alqueires e meio, né? Quer dizer, em 2 ou 3 minutos ele olha, mede, faz alguns passos, 3 minutos, né? Mas dá uns passos e tal, aqui tem tantos alqueires. É muito mais prático do que ir lá buscar um agrimensor, ir lá pagar para o cara para falar assim, então, no final, ele vai falar assim, 3, então, compra semente para 4 alqueires, né? Porque tem que ter uma ideia, não tem necessidade de exatidão. Então, a gente tem o conhecimento, que é o conhecimento não acadêmico, e tem o conhecimento acadêmico. Eles são usados em situações específicas. Se eu estiver comprando um pedaço de terra, né, eu vou querer que o agrimensor meça a terra, para que eu possa pagar dentro, pelo menos para que na escritura tenha a medida exata. Se eu vou comprar arame para a terra, então não precisa ser um agrimensor. Pode ser um cara que fala assim, não,
No caso, nem seria alqueiro, né? Porque aí seria medida de distância. Então, existem as situações específicas. O que eu quero dizer é assim, que não existe uma melhor forma de cantar, se a gente fosse pensar lá na história. Existem formas diferentes, que são úteis, que são interessantes de serem usadas em situações específicas de cada um. E aí, então, aí eu trouxe algumas coisas para reflexão, né? E aí, reflexão como futuros professores, né, que vocês são e serão, e reflexões para quem tem a intenção de fazer uma pesquisa em étnico-matemática, né? Então, ó, existem saberes sistematizados e tão válidos quanto os acadêmicos escolares, que devem ser respeitados e valorizados. O que eu quero dizer com isso? Esse olhômetro que a gente chama do cara que sabe o peso do boi, não é como é que eu posso dizer, uma opinião, não é uma adivinhação, uma tirada de sorte. Quer dizer, há uma sistematização. Como aqueles profetas da seca também, né? Sim. Eles têm toda aquela ciência, como ele foi falando ali na música, né? Aqueles profetas que eles chamam para dizer se vai chover ou não. Porque, quer dizer, existe toda uma sistemática do que olhar, como fazer, né? Como ponderar as coisas para que chegue uma resposta, né? Senão fica uma coisa meio como uma adivinha, né? Que é o que é, né? Místico, né? Isso. E você pega o pessoal né, os indígenas, né? Que é o que a gente estava conversando. Eles fazem as casas deles, talvez não façam, né? Mas fizeram por muito tempo. Quando os colonizadores chegaram aqui, eles já faziam as casas, e as casas funcionavam, né? Então não é uma coisa feita na sorte, é um conhecimento sistematizado, que a gente precisa respeitar e valorizar. Ninguém está falando para não respeitar e não valorizar a matemática acadêmica, né? Pesquisas em etnomatemática é uma forma de fazer ecoar esses saberes na academia e contribuem para o resgate e manutenção da cultura. O forte da etnomatemática, vamos dizer assim, né, são trabalhos com grupos indígenas, né? Então, é o que, se vocês forem procurar no Google acadêmico daqui a pouco, sei lá, 80% é com grupos indígenas. Mas não só indígenas, são os grupos em vulnerabilidade social. Então, aqui nós temos camponeses, ribeirinhos, quer dizer, todos eles são camponeses. Quilombolas. De alguma forma, quilombolas, grupos profissionais, mesmo que sejam urbanos, né? Mas também, como eu disse lá no início, esses são, que a etnomatemática, ela tem uma questão de trabalhar com grupos que, durante o processo histórico, sofreram com exclusão, preconceito, né? Mas qualquer grupo pode ser alvo de uma pesquisa em etnomatemática, porque desde que você consiga organizar grupo dos alunos do 4º ano, tem vários aqui, eu fiquei sabendo. Então, eles vão ter um conhecimento específico desse, né? Estão aprendendo a fazer média de algumas disciplinas com mais atenção, não é? Para ver se vai dar certo. A gente sabe. Mas, normalmente, a gente pega quase 100% dos trabalhos com grupos em vulnerabilidade social. Então, eu entendo, e aí também não são todos os pesquisadores que entendem,
que as pesquisas em etnomatemática também são formas de resistir e lutar contra o processo de exclusão desses grupos, né? Ah, e uma coisa que eu ia dizer aqui é assim, por exemplo, eu, Thiago Donda, né? Então, quer dizer, meu sobrenome é italiano, eu não sou indígena, né? Inclusive, quando meus antepassados vieram para cá, veio para trabalhar de forma assalariada, né? No lugar, muitas vezes, desses grupos em vulnerabilidade. Mas isso não me impede de discutir e, vamos dizer assim, engrossar a luta desses grupos em vulnerabilidade, né? Não é porque eu não, historicamente, não sofri esses processos que eu lavo então as minhas mãos, né? A gente tem como trabalhar junto com eles, né? Quer dizer, ajudá-los, principalmente quando a gente pega a questão indígena, porque muitas pessoas perguntam, mas você não é indígena? Por que você está pesquisando o conhecimento indígena, né? Eu podia estar roubando, podia estar matando, mas a gente está aqui fazendo uma pesquisa de etnomatemática, não é? E aí, para reflexão educacional. O conteúdo matemático na escola deve ter uma ligação com a cotidianidade dos envolvidos no processo educativo. Tem muito de Paulo Freire, né, na etnomatemática. A ação educativa não é impositiva, mas inspirada nas práticas culturais onde está sendo desenvolvida. E a educação tem que fazer sentido e ser proveitosa aos elementos sociais a quem se destina. Ou seja, numa escola aqui de Cascavel, qualquer uma delas, vai ter um contexto cultural, porque é impossível que a escola não esteja inserida no contexto cultural, e que ele pode ser usado, né? Pode e deve ser usado em sala de aula. Paranaíba, que é onde eu moro, é um contexto rural, né? Pelo que eu conversando com o Jean, mais ou menos parecido com... Lá é bem menor do que aqui, mas o contexto lá também é do agronegócio, então tem muita gente envolvida nessa atividade. Quer dizer, não adianta eu falar vou contextualizar a matemática para o meu aluno. Esse traz algo que não tem nada a ver com o contexto dele, né? É claro que ele precisa ter acesso a coisas que não estão ao seu alcance, mas ao seu alcance no sentido, né, ou seja, não vou falar de praia porque em Cascavel não tem praia, não é exatamente isso, mas usar o contexto do aluno para que ele possa aprender com mais significado a matemática acadêmica, a matemática escolar. Bom, e aí essa postura, né, isso é possível quando a gente tem uma postura de respeito ao contexto cultural, né, quando a gente valoriza o conhecimento dos alunos, a gente se propõe a entender mesmo freirianamente que todos nós temos algo a ensinar e a aprender, né? Então, quando a gente se dispõe a aprender com os nossos alunos, a gente consegue acessar esses conhecimentos, que são conhecimentos que eles trazem para a escola, e podemos fazer uso desses conhecimentos para também ensinar a matemática que a gente está ali como ofício, né? Acho que é isso, gente. Assim, vamos abrir para perguntas, né? Não sei se foi muito rápido. Foi bom? Você está preocupado com o horário. A gente sabe, né? Estou brincando, preocupado. Sabe uma pergunta que a Pâmela fez para mim? Assim, você falou bastante sobre indígenas, digamos assim, culturas ancestrais e tal, né? E eu tenho uma questão assim que me preocupa, assim, eu entendo que a gente tenha que conhecer essas realidades e tudo, só que, por exemplo, a exemplo das coisas que você mencionou, talvez como metáfora, mas tanto esse conhecimento de pesar o gado assim ao olho, né? Como esse da questão da previsão do tempo, assim, pensando essas coisas, né?
Isso não é um conhecimento ensinável, ele é ensinável, mas ele é demoradamente ensinável, digamos assim, em relação à cultura formal que nós temos, né? Então, assim, eu compreendo e valorizo, mas assim, eu estou só falando assim, eu fiquei pensando isso em relação à comparação com a escola. Eu também sou muito contra o tal do ensino superior. Eu acho que nós temos ensinos, né? E não tem esse tal de ensino superior. Mas né, eu acho que é meio difícil, é uma luta assim para a gente ser espancado, mas eu sou contra, sempre fui e vou continuar sendo. Porque eu acho que vários tipos de coisas são importantes na vida, não só o saber acadêmico. Assim como você falou, por exemplo, para a gente se curar de determinadas coisas, né? E até, por exemplo, hoje, quantas coisas que eram ridículas no passado, hoje as pessoas estão dando crédito, né? Você não pode lavar o cabelo de noite, né? Ou então, não fica descalço no piso. Essas coisas que parecem, assim, no nível do misticismo, mas não são misticismo, isso está ficando comprovado cientificamente. Assim como o que era válido no passado, hoje em dia é questionável, né? E assim como todos nós não somos ingênuos de saber que atrás de toda pesquisa tem um viés chamado dinheiro, que é forte, né? Poderoso para fazer qualquer pesquisa que a gente queira e provar qualquer coisa que a gente queira, né? Então a gente sempre tem que ter o pé atrás em tudo que a gente vê, né? Mas eu queria colocar isso. Se os nossos aqui na nossa cidade, nós temos um problema bem interessante, problema não, uma realidade interessante, que é um grande número de imigrantes que estão nas escolas onde os nossos alunos estão. E eles são povos culturalmente distintos de nós, né? Desde a sensação térmica que eles têm em relação ao frio, e que eles são um país próximo do calor, por exemplo, a grande maioria é venezuelana, e a forma como eles aprenderam na escola. O Luciene fez um trabalho bem lindo com uma professora, né? Isso, né? Então, eu queria saber, assim, como que você vê essa parte, assim? Como que a gente pode valorizar a forma deles aprenderem a comunicação e tudo mais, né? É uma incógnita para mim, né? Porque eu tenho um colega em Foz, que é o Marcos Rubeck, e ali eles têm a tríplice fronteira. Sim. Com alunos falando guarani, espanhol, né? E fora os vários tipos de espanhol também. Isso, E tem o pessoal, os árabes, eu não, assim, isso para mim ainda é uma incógnita, né? Assim, porque eles não é que não é somente a língua, eles operam em outro tipo de lógica. Isso, claro. Porque a língua é um dos sinais de que é outra lógica. Isso. Porque, assim, quando a gente está numa escola que recebe indígenas, então, quer dizer, você já fica meio que preparado, que ali vai ter uma outra cultura muito diferente da sua, então a lógica vai ser muito diferente, então, sei lá, ninguém vai vir na escola hoje porque é o período das festividades, da colheita e pronto. Então, a gente se prepara para isso. Agora, alguém que é de outro país ocidental, você pensa, não, só vai vir para cá, é espanhol, a gente fala mais ou menos, assim, sem muita gíria para que ele possa entender minimamente, mas não é só isso, né? É uma outra forma, e não sei. Não, só isso, porque são coisas interessantes, né? Mas em relação, por exemplo, ao conhecimento mais... Eu acho que algumas coisas a gente não consegue ensinar. Eu, por exemplo, meu sogro, né? A filha dele não é mais minha esposa, mas ele continua sendo meu sogro. Ele que pesou esse boi, era uma vaca, né? E eu convivi com ele 15 anos. E fizemos várias atividades, assim, ele tinha um sítio, eu ajudava, né? E até hoje, eu não faço ideia o que... Ele já me explicou, não. Eu sei, ele olha a barbela, que é aquela pele, olha os partes traseiros, o tamanho, a raça, né?
isso tá bom, e aí, né? Agora mande a boa, né? Então, não sei se isso, por exemplo, é algo que a gente consegue ensinar. Mas, um exemplo, né? Acho que ia ser um exemplo, quando eu nem sabia exatamente o que era etnomatemática. Eu dei aula com um aluno que, na quinta série, ele era analfabeto. Então, eu entrei era uma escolinha particular bem pequena, e eu comecei a trabalhar com esse aluno, tentar alfabetizar ele no contraturno, ia lá sem cobrar e tal. E ele não conseguia, mas também a minha forma de ensinar matemática era o mais, né, assim, desastroso possível, né? Então, eu fazer todas as operações, 1 mais 1, mais 2, mais 3, né? Aí, na outra semana, ele tinha esquecido como fazer a operação. Aí eu ensinava de novo, na outra semana eu tinha esquecido. Eu falei, cara, o que vai acontecer, né? Um dia, eu falei assim, Felipe, olha, vamos supor que você vai lá, ele gostava muito do sítio. Inclusive a mãe dele e o pai trabalhavam no sítio, ela foi trabalhar de empregada doméstica para pagar a escola. Eu falei, Felipe, se você... eu não lembro o que eu falei exatamente, mas tipo assim, olha, se você vai lá, né, sei lá, 10 laranjas, depois você põe mais 6 laranjas, com quantas laranjas você? 16. 16 assim, sem titubear, entende? Se eu colocasse 10 mais 6 para ele, cadê ele penando, ainda mais que tinha 10, eu não sabia o que fazer. E aí percebi que ele fazia conta de cabeça muito fácil. Ele só não sabia, né? Então, eu valorizei o cálculo mental dele para algumas coisas e a gente foi tentando trabalhar a questão dos algoritmos de forma diferente. Ele, por exemplo, que era uma das coisas que ia fazer da nossa fala, mas não é da enxada, ainda era uma outra que eu já tinha falado, dele me ensinar, né? Eu queria que ele aprendesse o que era perímetro. E eu falei, Felipe, aí eu descobri que ele gostava, né? Ele sabia todas as marcas de trator, as versões, né? E aí ele ficava falando de trator, eu falei, bom, o rural é com ele. Aí eu falei, Felipe, você vai fazer um cercado lá na sua casa, eu não sabia nem um termo assim, né? Você vai fazer lá, hoje eu sei, um piquete no seu sítio, tem 10 metros por 10, por 10, por 10. Quantos de arame você vai precisar? Quer dizer, aí ele falou assim, depende. Eu queria que ele respondesse 40. Quantas voltas que é nada no senhor? Ele falou assim, depende. Depende. Mas como assim depende? Não, porque se for uma cerca para animal grande, a gente coloca 4 fios, ou 5. Se for para animal pequeno, a gente coloca mais fios. Isso. Aí precisei. Quer dizer, eu aprendi uma coisa ali que eu já não sabia, né? Aí ele falou assim, e também depende de uma coisa, se for um piquete dentro do sítio, quase qualquer coisa que ele se escapar vai estar dentro do sítio. Mas se for na divisa, a gente tem que fazer uma cerca melhor. Então, entende que eu não aprendi a fazer cerca, apesar que eu fiz cerca com meu sogro, mas eu não aprendi a fazer cerca. Mas ele me ensinou aquilo. E aí eu fui nessa, mas tá bom, então a gente foi determinando as variáveis, porque para uma modelagem a gente tem que ir tirando todas as subjetividades. Né? Não, então é isso, é aquilo. Aí chegamos a um modelo lá, fiz, bom, então, é assim, é dentro do seu sítio, é para vaca. Aí ele falou assim, não, tá bom, então quanto de arame você vai comprar? Eu queria que ele respondesse, porque aí eu queria que ele respondesse 40, que era o que você 200 metros. Eu falei, como assim 200 metros? Eu falei, professor, porque não vem de menos de 200 metros, vem só um voo de 200 metros. Quer dizer, tudo o que ele poderia ter respondido dos 200 metros lá no início, porque ele só pode comprar 200. Mas tem a quantidade, quem mora, depois eu fui entender, né? Todo mundo que mora,
fio de arame sobrando. Então vai fazer um piquete, usa tudo Tira do queimado. lugar, pega aquele. Pois é, e aí, a minha inocência, eu queria só que ele falasse, né, o 40. Então, usar isso, é claro, no final disso, ele me ensinou várias coisas, eu falei assim, então vamos calcular perímetro, que aí você soma esse, mais esse, mais esse, mais esse. Então é uma troca, né? Mas é claro, tem conhecimento que não tem, né? Não tem como, não é fácil assim, né? Vamos ali, vou ensinar a pesar esse boi no olho. Ô professor, mas pensando na minha pesquisa que é com imigrantes, existe a possibilidade da etnomatemática virar uma educação etnomatemática? Que os professores ali considerassem esses saberes, por exemplo, os venezuelanos, eles gostam do processo curto, para a resolução do cálculo mental. Nós, em Cascavel, não estamos assim. E eu gostaria que isso fosse implementado, que isso fosse aceito, que tivesse esse olhar para o aluno. Né? Então, a pesquisa era nesse intuito, de não ser uma etnomatemática, mas uma educação etnomatemática. Não sei se me fiz entender, se tem uma diferença ou se seria a mesma coisa. É assim, quando a gente fala educação etnomatemática, é pensando na questão educacional mesmo, né? Sim. Porque etnomatemática, como eu fui falando no início, é mais uma área de pesquisa, né? Mas esse o que a gente está falando, existem várias linhas, né? Da educação etnomatemática. Eu acho que sim, eu acho que seria possível, a partir da etnomatemática, pensar uma educação para esse público. Não sei se na sua pesquisa você faria isso. Talvez na sua pesquisa você teria que... É isso que eu queria saber, porque a professora me questionou quando eu tracei da etnomatemática, num outro momento eu já fui com viés da educação etnomatemática. Ela me questionou, tá, mas aí a gente ficou nesse impasse aí, né? Então, Aí eu me peguei pensando, não, eu escrevi isso daqui, Desculpa que eu deixei achar. referencial do professor. mas assim, tá tudo interligado, né? Por exemplo, o Biratã, ele fala de etnomatemática, ele não fala educação etnomatemática, mas tudo que ele fala de etnomatemática é educação, né? Assim, é uma forma de pensar, você pega a forma que ele pensa de escola, né? Então não tem problema. É claro que se você for didatizar o texto, em algum momento você vai ter que falar assim, bom, tendo a ideia de etnomatemática, essa ideia de etnomatemática, se formos pensar na educação etnomatemática, e aí você explica por que você está adicionando o termo educação, né? É isso que eu fiquei pensando. Mas assim, eu fico pensando assim, no seu mestrado, você vai fazer mestrado? É no doutorado. Doutorado. Essa continuação. Você vai... O que ela atuou foi, tipo assim, o exemplo que ela viu que ela já viu no mestrado. Já no mestrado. Uhum. Mas, quer dizer, é possível, né? Mas você, não no âmbito do doutorado, né? Entende? Você fala assim, dá para a gente pensar uma educação etnomatemática? Teoricamente, sim. Você pode escrever um texto dizendo que a educação etnomatemática pode dar conta disso, por isso, e você discute tudo isso. Por isso, prática, aí é no âmbito, né? Talvez vai ser muito mais uma ideia freiriana, né? Sim. Que vai ter que dialogar bastante. Porque acho que o que Paulo Freire vai falar nos seus textos é muito dessa valorização do saber próprio desse aluno, que ele já chega na escola com isso, né? Então, talvez esse que o Paulo Freire é um dos que sustenta também as ideias da etnomatemática. Eu uso o Paulo Freire como referencial da ética, Os métodos. no meio dos pontos. Mas eu acho que também vai muito para esse lado. O Paulo Freire toca nessas coisas, né? Mas eu acho que essas discussões elas têm sido mais latentes nos últimos anos, né? A gente tem uma educação que ela vá para o lado de uma empatia, né? Em relação aos sujeitos que estão envolvidos. Eu acho que a etnomatemática ela tenta mostrar isso de uma certa forma, a partir dessa valorização do conhecimento que determinados grupos eles vão ter, né? E isso é uma coisa que eu acho que é muito difícil você conseguir romper numa escola básica, que ela é uma escola que inclui, mas não inclui, né?
e faz uma inclusão muito entre aspas, né? Porque o que é inclusão, quando a gente vai falar desse tipo, desse público, né? A inclusão é você colocar todo mundo dentro de um espaço e dizer estamos incluindo todos aqui. E ninguém sabe falar o idioma da criança, a criança só vai falar o seu. Então, E aí, Mas assim, para mim essas coisas, eu estudei, meu mestrado agora a gente tem tempo, professor, quem está aqui já pode ficar. os nossos alunos foram saindo, né? Alguns foram ligando aqui, mas... Eu fiz meu mestrado discutindo inclusão a partir da etnomatemática, né? E depois fui para o doutorado discutindo processos de exclusão com outros referenciais teóricos, e hoje essas coisas estão todas no mesmo lugar para mim. Então, quase não tem, eu não consigo discutir educação étnico-matemática se não for a partir da educação inclusiva, né? E sem o referencial do doutorado. Então, assim, a escola, ela assim não é a verdade, tá? É o que eu penso, né? Senão fica parecendo que eu vou te dar a resposta de todos os seus. A escola, ela forma um cidadão, não é isso? Formar-se. Quer dizer, cidadão não é uma palavra descontextualizada. Quer dizer, é o cidadão que o sistema quer que seja criado, né? Então, e ela forma, ou seja, ela produz uma criança que é anormal, no sentido filosófico, quer dizer, ela não foi normalizada, em uma criança, em uma pessoa normal, que é uma pessoa que foi normalizada. E ser normalizado é essa formação do cidadão. A gente tem um ideal, principalmente depois da BNCC, a gente tem um ideal muito bem definido de qual que é o cidadão que a gente quer. É o cidadão que possa lidar com a sociedade atual, que tenha habilidades, competências para... ou seja, é o cidadão que vai para o mercado de trabalho e vai se virar no mercado de trabalho brasileiro. Quando o cara vem de fora, por mais que não é, né? Quer dizer, não é de um grupo, apesar que a Venezuela eles têm um perfil bem indígena, né, na sua população, ele tem que se adequar a esse padrão, por mais que a gente fale em inclusão, né? Então, ele tem que se adequar a esse padrão que a escola impõe. E aí, se eu fosse discutir isso, eu discutiria os mecanismos que a escola usa para normalizar, né? Que a escola, o que ela faz? Quem não se adequa à sua normalização, né, é excluído. Não precisa ser venezuelano, entende? Então, tipo assim, se você chega lá e não é bom em matemática, a escola vai te excluir. Mas vai te excluir lá dentro. Você vai fazer todo o ensino fundamental, ensino médio, e na hora de você procurar uma profissão, você vai procurar uma profissão que não tem matemática, então você já foi excluído, você foi desenvolvido de forma fragmentada durante a escola, porque você, né, então você não se adequou à norma. Imagina alguém que chega com outro idioma, tu estudar. E é claro que se a gente for para fora, isso também acontece. Né? Sim. Mas porque a escola está nesse modelo disciplinar, né, que a pessoa fala que é tudo estudado, que eu penso isso com Foucault, e aí hoje eu não vejo a nossa escola com possibilidade de ser inclusiva, porque a gente precisaria desconstruir a escola para que ela deixasse de ser disciplinadora, normalizadora, para que ela pudesse incluir. Né? Você não responde nada, professor. Mas eu acho que a educação étnico-matemática ela tem possibilidade de discutir essa desconstrução de alguma forma, sabe? Né? De valorizar outras formas de conhecimento, valorizar outras formas de lógica, né?
porque é isso, o trabalho do Mauro apareceu, a gente acabou não passando hoje, mas naquela hora que ele falou assim, não, porque se fulano de tal é mais novo, é meu genro, mas não é casado com a minha filha, é meu genro porque ele é mais novo e é do meu grupo, né? É uma outra coisa. E aí isso tem que ser acolhido, né? Mas uma escola que se fosse uma escola comum para todos. No caso deles, eles têm a escola indígena que, com todos os problemas, isso ainda é algo meio comum, né, para eles. Eu vou dizer que eu me senti assim, talvez em dívida com meu pai, quando eu vi a música, então essa coisa de valorizar, né, de que talvez eu fique pensando em Deus como valorizado. Eu já tinha refletido isso antes. Em que sentido, né? Meu pai, por exemplo, gostava de escutar de moda de viola, que é essa música bem raiz, né? Que quando eu era adolescente, ele queria escutar, eu conseguia entender, né? Valorizar. E hoje, não só hoje, mas há algum tempo, eu sei que ali tem letra, que ali tem poesia, que ali tem conhecimento, né? Eu não conhecia essa, que você colocou aqui hoje no tempo, mas ao ver, né, as palavras, as notas cantadas no primeiro momento, eu fiquei pensando, gente, como tem conhecimento ali, né? E eu comecei a lembrar de algumas coisas, por exemplo, da família, né? A saúva, era algo que era falado na minha casa, mas era do sítio, né? Cuidava de problemas gerais, assim. Então, mesmo quando veio para a cidade, era algo que continuava sendo falado, né? Ou, por exemplo, que não falando na música, mas de quando as tesourinhas apareciam no céu. Sabe o que é tesourinha? Né? Mas não é, a gente vê aqui com Mas aqui. os pássaros mesmo. Porque lá na região, a tesourinha é um inseto assim com uma tesourinha. E ela dói pra caramba. Quando tinha uma revoada de tesourinha. Né? Se elas estão aparecendo, eu estou vendo. Então, é coisas assim, ou quando a gente vem do sul, né? E isso é mais forte, a gente vê aqui, né? Da onde vem a chuva que esse aqui é o sul? Mas assim. Não, mas no sentido. Eu estou lá em São Paulo, eu sei que quase sempre a chuva chega aqui primeiro. Né? E depois vai subindo o restante do Brasil. Então, meus irmãos falam, espera para chover também. Aqui não choveu ainda, calma, depois já chega. Então, agora é o meu conhecimento, né? De ver as coisas se repetirem. Então, acho que esse olhar que as pessoas tinham, né, no seu meio. O meio rural do meu pai, por exemplo, estiver muito próximo desses dois cantadores. Né? O caboclo paulista ali, que escuta um pouco dessas coisas, né? Que guia esses reflexos, né? Esses conhecimentos. E aí, para mim, são dois, ver e lembrar alguns conhecimentos que eram discutidos ou falados, ou passados de pai para filho, que não chegou a ficar em mim, mas, né? E ao mesmo tempo de valorizar mesmo essa, que hoje eu olho, que bonito aquele estilo, né? E outro dia o Renato Teixeira, né, falando de seus 80 anos, e quanta beleza tem ali, né, nas letras de Humberto. Eu tenho a sorte de ter os avós maternos. Não tenho mais minha mãe e meu pai, os avós. Olha só. E eles, assim, nasceram, né, na zona rural, foram para São Paulo, aí meu tio e minha mãe nasceram em São Paulo, eu nasci depois. Quando eles vieram, meu avô aposentou e voltou para o interior, e eu fui para o interior. Né? E assumi meio que a identidade, apesar que a identidade é uma coisa muito móvel, mas assumi a identidade do interior. Né? Então, meu sotaque é do interior. Mas eu sempre, né, meu avô cantava, minha avó cantava, meus tios, então sempre gostei mais. Depois de começar a estudar isso, às vezes eu fico lá escutando minha avó explicar como é que eles faziam tal coisa, e aí às vezes eu vou lá e dou uma notadinha, alguma coisa, né, para ver se sai alguma coisa daquilo que eu já escutei um monte de vezes. Né? Mas é isso, às vezes. Eu, por exemplo, que vai na onda, e quando
apareceu um texto do Paulo, na fala de um dos entrevistados, que é plantar, que é medir a terra em livros. Eles falam assim, aqui tem 10 litros de terra. E meu pai falava isso. Ele falava que a propriedade que a gente tinha lá na cidade era 10 litros. E eu, na época, nunca pedi para eles me explicarem o que era isso. Hoje eu fico tentando saber. E é difícil chegar. E apareceu ali. Depois eu entendi a quantidade de sementes, de litros de sementes que cabem para plantar naquela área. Mas isso varia, óbvio, né? Se for plantando feijão, uma coisa. Mas tem um conhecimento ali que eu não consegui explorar. Então, esse é um exemplo que, com a Arlene, a gente foi discutindo essa do Google para escrever um texto recentemente. E esse é um exemplo que eu vi, apareceu no texto do Paulo, bem sutil, mas ele fala de mitos. Então, esse esse aqui a gente fala do cara que pedia, mas é uma outra, não é do meu sopro, é de um trabalho que fizeram, pegaram um açougueiro e a gente usou, era um trabalho de disciplina, então eu passei para os alunos, eles tiveram 3 trabalhos muito interessantes, e aí um deles nós usamos aqui, isso foi aí também, eu já pensei mais. Mas que é o cabo da enxada. O cabo da enxada, quem fez o trabalho foi o Vinícius Tício. É interessante porque o meu pai ele faz isso. Ele faz cabo de enxada, cabo de martelo, todas essas coisas. E o cabo da enxada é bem aquilo que a gente estava conversando hoje. Tem a lua para ir lá cortar na moita, tem o tipo, a altura, aí ele colhe um pouquinho menor do que o olho da enxada, tem o corte para que a cunha fique. É toda como eles dizem, toda uma ciência que é usada. E é interessante isso, porque eu tinha um colega assim, eu tinha, sei lá, 7 anos, eu devia ter uns 60. Ele era violeiro. Eu toco violão, toco viola, né? E aí eu ficava lá para que ele me ensinasse, o que ele pudesse me ensinar. E ele falava assim, que aqui tem uma ciência, ele falava, quando ele queria explicar alguma técnica, né? Aqui tem uma ciência. Então isso sempre foi uma coisa. Quando eu conheci meu sogro, ele começou a falar isso, não, porque existe uma ciência para fazer tal coisa. E ele é uma pessoa que ele sempre trabalhou no sítio e tal. Então, ele hoje não, mas ele laçava, ele fazia essa parte de medir o oi, faz cerca, né? E ele sempre falou assim, aqui existe um... Só que, talvez com uma perspicácia, às vezes ele falava para mim assim, aqui também tem uma matemática. Ele falava exatamente isso. Ele falou assim, aqui é uma... Eu nunca fui na escola, mas aqui tem uma matemática. Um pouco para me desafiar, como eu era professor de matemática, né? Então ele queria me desafiar também, né? E nas músicas também tem umas músicas caipiras que falam assim, vou te mostrar ciência no laço para laçar o boi ventania. Quer dizer, ciência como já uma ideia de que existe um conhecimento ali que eles desenvolvem, né? E aí você junto, você gosta de ouvir, né? Isso fica assim muito, né? Tem um filme chamado Os Narradores de Jardim. Não sei se você já viu esse filme. Esse filme ele conta a história de alguém que tem que contar a história de um povoado que vai desaparecer por conta da inundação de que vai ser formado num reservatório de uma hidrelétrica. E que esse lugar vai desaparecer. E é uma cidade do sertão que uma das poucas pessoas que sabe ler e escrever da cidade é o cara que trabalha no correio. Ele é o cara perfeito para escrever a história da cidade porque ele conhece o mundo. Só que ele é muito falante. E aí ele começa, então, ele vai direto nas pessoas mais antigas para ouvir o que elas têm que fazer, para falar da história, porque o lugar vai desaparecer, mas só que ele tem
o objetivo dele é escrever a história desse lugar. E aí, em um determinado momento, o personagem, o Antônio Biá, ele fica, porque ele fala com uma família tradicional, ela conta uma história de que ela era a grande família. Aí ele vai e conversa com a outra família, e ela destrói tudo que a outra família fez, e falou que a dele que era a principal. E é um conflito de narrativas aí. Até que em um determinado momento ele pega e fala assim, esse tipo de coisa aqui que vocês estão falando é só um nome de história. Eu quero saber de ciência. Quero saber de ciência. Isso aí, essas pataquadas que vocês ficam falando, não é ciência. Ciência não é você ter uma verdade aqui e uma verdade lá. E o fio caminha, né? É o seguinte. Ele não escreve história. Porque ele descobre que a história não tinha como contar uma história completa do lugar. Porque ele olha para um lugar que aqui um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, outro fala outra, e no final das contas o saber científico dele não valia de nada nesse momento, porque ele não conseguia nem escrever história nesse lugar. Então acho que isso, eu gosto muito de olhar para essa vida do Piazzi, do que ele fazia, né? Para falar assim, a gente tem várias versões diferentes de saberes que estão circulando. Um saber oficial, como talvez o que a gente trata aqui nos nossos cursos, né? De licenciatura, em matemática. Você tem saberes que não são os oficiais, né? Que são os saberes locais, esses pontos, e que na hora a gente tenta construir uma história. Só que, da versão que a gente sabe qual que vai ser a vencedora, né? A gente já sabe que aquela que está posta aí é essa que vence, né? Mas só que existem tantas outras que, no final das contas, quando a gente vai falar sobre uma história, o que a gente vai falar? A gente vai ouvir tanta coisa que conflita, né? Da mesma forma como tem um cara que fala lá para você, que isso aqui é ciência. Então, né? Ele está confrontando com aquilo que é a ciência de tocar um instrumento. Veja, quão completo que isso aqui é agora. Então, escute mais, né? Que eu estou falando de ciência aqui também. Eu acho que depende do que você está se propondo a fazer, né? Uhum. Às vezes, como o cara que o Pedro Paulo dava sempre esse exemplo. Pede para o cara que fez matemática e calcular a área do sítio dele, de um sítio, com as integrais que ele aprendeu, né? Quer dizer, é isso, né? Tipo, você pega lá uma integral simples, né? Porque seria a área, e aí, eu não sei, eu não sei mais, né? Nada disso, mas eu não sabia de onde começar. Então, porque isso, o pai dele falou isso para ele quando ele foi fazer matemática. Porque era mais ou menos esse movimento, ele era do sítio, foi para a universidade, meio que se deslumbrou com a universidade, e o pai dele falou assim, então você está sabendo matemática? Então vem cá, calcula aqui a área do sítio, né? E ele não tinha como calcular, e tinha uma pessoa que lá pegou as medidas e falou assim, tem tanto, ok. Uma pessoa que nunca tinha ido para a universidade. Então, existem conhecimentos, os conhecimentos eles são válidos nos seus lugares como é que o Maturana fala, seus regimes de verdade, os regimes explicativos, né? Lá ele vale.